Boa tarde. Iniciando o nosso primeiro canal teórico de janeiro de 2023, agradecendo muito, muito a presença do meu amigo, mestre, professor de pneumologia do Antônio Pedro, Dr. Miguel Aidê. Quero muito gratidão dele ter vindo aqui para conversar com a gente sobre asma brônquica. Fico muito honrado com a presença dele. Gostaria que vocês aprendessem uma pessoa brilhante e um dos homens mais educados que eu conheço. Um abraço para você. Então, boa tarde a todos. Obrigado, Jefferson, pelas palavras estou com muita satisfação de estar aqui com vocês. O Jefferson é uma pessoa que a gente conhece há bastante tempo, Patrício, né, árabe também. E a gente tem uma amizade grande, já vimos doentes juntos. E eu fico muito honrado de estar na presença dele, coordenando a mesa de asma, né? Eu vou ficar do lado de cá, que é melhor para ver a tela. Então, a gente vai conversar sobre asma. Eu coloco asma porque o termo é esse, asma. Tem gente que chama de asma brônquica, mas o termo realmente é asma. A gente vai falar sobre o conceito, vai falar sobre a incidência, inicialmente, e depois a gente vai mostrar um esquema de tratamento que saiu agora no GINA em 2002. GINA é a Global Iniciativa para Asma. Todo ano sai um documento sobre asma. E a asma é realmente uma doença que todo ano tem alguma coisa diferente para a gente fazer, tanto para o tratamento quanto para o diagnóstico da asma. E a abordagem desses pacientes que eles acham o mais importante. O tratamento visando sempre o controle e o paciente. Então, aqui estão meus conflitos de interesse. Não tenho nenhum conflito de interesse nessa aula. Então, qual seria o conceito de asma, né? Asma é uma doença heterogênea, geralmente caracterizada por uma inflamação crônica das vias aéreas. E essa inflamação, na maioria das vezes, é eosinofílica, mas pode ser pulse antigênica, por exemplo, tendo neutrófilos e eosinófilos no mesmo paciente, ou mesmo sem os eosinófilos e os neutrófilos. Ela é definida por história de sintomas respiratórios, tal como os sibilos, dispneia, falta de ar, opressão torácica, reto external e tosse, os quais variam com o tempo e na intensidade, sendo esses associados à limitação variável do fluxo aéreo. Então, essa é uma definição antiga, né? Acho que desde que a gente começou a apresentar a asma, que a gente diz que ela é heterogênea, sintomas diversos, não necessariamente todos esses sintomas, e associado na prova de função respiratória a uma diminuição do fluxo aéreo, que na maioria das vezes é responsivo ao bronquodilatador. E a gente vê isso na prova de função respiratória. Então, essa é a sensação do paciente com asma. Um nó no peito, no pescoço, entre duas pedras. Imagina, né? A sensação de você estar preso entre duas pedras e dentro do aquário, né? Mergulhada dentro de um aquário. Então, isso eu tirei de uma aula de um professor nosso e eu achei muito interessante mostrar assim, esse sofrimento desses pacientes. A Organização Mundial de Saúde estima que 23% dos brasileiros têm sintomas de asma ao ano e apenas 12% têm o diagnóstico de asma. Incrível, né? Mas é verdade. 130 mil internações em 2013, 2.047 mortes por asma, apesar de todo o nosso aparato farmacológico. Essa cifra de 2.000 doentes por ano não muda, é uma linha reta. Algumas oscilaçõezinhas, mas eu tenho até um gráfico disso, mas não saiu no slide.
A asma ela é controlada só em 12,3% dos pacientes, e você depois vão saber o conceito de asma controlada, não controlada, parcialmente controlada e não controlada. O subdiagnóstico de asma é muito frequente e o profissional, na maioria das vezes, ele não tem a capacidade de diagnosticar asma na atenção básica. Talvez por realmente falta de local para que ele possa fazer um teste de capacidade respiratória, pela pressa que ele tem em atender aquele paciente, desse paciente retornar, aquele que chegou com sibilo, com tosse, né, para a gente fica na dúvida se ele tem asma ou se ele teve asma que ele já vem medicado. Realmente é muito difícil você, às vezes, avaliar esse paciente na atenção básica. E isso segundo a minha Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia. Essa doutora, a Áurea Martins de Souza, não sei se você conheceu a Áurea lá no Antônio Pedro, ela era aquela menina lá da pneumologia, pediatra, Selma, foi a coordenadora, aliás, foi a que ajudou ela a fazer a tese dela de mestrado em asma. Então, ela estudou a prevalência de asma nos estudantes de 6 a 7 anos de idade nas escolas públicas municipais de Niterói. Esse número de 3.126 crianças que ela estudou não é o suficiente para a gente ter uma fidelidade que aquilo ali é asma mesmo. Teria que ser 5.000 crianças, né, para você ter uma estatística de 23% de credibilidade. Então, sexo masculino era maior, e às vezes é ao contrário, né, na idade menor do que 6, 5 anos, e o sexo feminino um pouquinho maior. Então, o sexo masculino na asma infantil, ele começa maior do que o sexo feminino. Depois isso aqui vira. E a pergunta era assim, sibilância alguma vez na vida ou sibilância nos últimos 2 meses? Acho isso aqui também complicado na tese dela, se bem que é assim mesmo que se pergunta, do que o tal chiado. Eu acho que o chiado as pessoas entendem mais do que essa sibilância. O que é sibilância? Se for aqui embaixo, você sabe o que é sibilância? Ninguém vai saber o que é sibilância. Mas o fato é que nos últimos 12 meses, 31,6% dessas crianças apresentavam esse sinal ou esse sintoma. Então, em Niterói, vamos botar uma média aí, 30% da população infantil entre 6 e 7 anos tem asma. Foi um trabalho muito interessante da Áurea. E aqui, esse trabalho do Maspero, da Organização Latina, ele mostra que 64% dos brasileiros tiveram sintomas nas últimas 4 semanas. Então é muita coisa, né? Isso significa que a asma não está controlada. E sem sintoma nas últimas 4 semanas, 36%. Então, você vê que nos outros países também, né? Isso é praticamente uma média na América Latina da asma controlada ou não, principalmente em 4 semanas. E aqui são hospitalizações e consultas programadas nos últimos 12 meses. 27% aqui no Brasil e 47% com consulta e aqui hospitalização. Então, é realmente uma coisa preocupante, né? E sempre foi preocupante. Essas cifras praticamente não mudam. E aqui, nesse trabalho de um brasileiro, do Gazotti, no Jornal Brasileiro de Pneumologia, ele mostra que em 400 pacientes, com questionários, ele mostra que a asma controlada é só 9,3%. Parcialmente controlada, 56%. Então, vejam que se somar controlada com parcialmente controlada, 60% dos brasileiros não têm a asma controlada. E você veja que essas cifras também não mudam. Elas permanecem igual durante muitos anos. Então, 9,3%, para gravar isso, né, é a asma não controlada. E o trabalho do Dr. Cansado, lá da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, ele mostra mais ou menos a mesma cifra. 12% da população que ele estudou tinha asma não controlada. Então, a asma, como eu falei para vocês, é uma doença heterogênea e ela é atestada pelos fenótipos
daquele indivíduo pelos endótipos. O fenótipo são características observadas no indivíduo, né? Dependendo do endótipo e do meio ambiente onde ele vive. E o endótipo é um mecanismo molecular, fisiopatológico, subjacente ao fenótipo. Então, isso aqui vocês vão ver que existem endótipos e fenótipos da asma, uma coisa assim bem superficial que eu vou mostrar para vocês. Então, os fenótipos inflamatórios frequentemente são asma eosinofílica ou não eosinofílica, e isso é fácil de você avaliar através do exame de sangue, porque é mais fidedigno no escarro induzido, né, para ver os eosinófilos, a contagem de eosinófilos. Mas a gente que não tem escarro induzido não consegue fazer isso. Só Florianópolis. E a asma alérgica e não alérgica. Então, asma eosinofílica e asma alérgica e não alérgica são os fenótipos inflamatórios que a gente pode ser marcador da asma eosinofílica. Então, quais são os principais fenótipos clínicos identificados na asma? A asma alérgica, né? Tem um início na infância, é importante a gente saber isso. História familiar, mãe, avó, pai. Passado de eczema, rinite alérgica, alergia a drogas e a alimentos. Eosinófilo no escarro induzido, que a gente não faz, e no sangue periférico, e resposta aos corticoides inalados. Então, essa é a asma alérgica. Então, a gente tem que ver história familiar, tem que ver se esse doente tem rinite, blefarite, passado de eczema, se tem reação alérgica a droga, a alimentos. Aí a gente dosa o eosinófilo no hemograma, que todo hemograma tem, né? E se ele responde ou não ao corticoide inalado, que é o tratamento, é a pedra fundamental no tratamento da asma. Sem o corticoide inalatório não existe tratamento para asma, a não ser quando você faz um inibidor dos receptores cisteínicos, né? E são os leucotrienos e antileucotrienos, e aí você não usa realmente o corticoide nesses doentes, né? Mas o corticoide inalatório é a pedra fundamental do tratamento. A asma não alérgica é a inflamação pulso-granulocítica, como eu falei para você, pode ter neutrófilo, pode ter eosinófilo, mas predomina realmente o número de neutrófilos e com pobre resposta ao corticoide inalatório. Então, é uma asma de difícil tratamento. A asma do adulto, que é aquela asma tardia, mais comum nas mulheres, depois dos 50 anos, também é uma asma difícil de ser tratada, não alérgica, que requer dose alta de corticoide e refratária, inclusive, ao tratamento com corticoide, associada ou não à asma ocupacional. A asma com limitação persistente do fluxo aéreo ou mesmo irreversível é aquele paciente que tem um remodelamento da via aérea, a via aérea dele vira um PVC e não tem como você dilatar aquele brônquio. E asma com obesidade. É extremamente difícil tratar o obeso, porque, na verdade, esse obeso responde mal ao tratamento da asma, já que aquela inflamação abdominal libera mediadores químicos que vão inflamar a mucosa brônquica. E esses pacientes têm pouca inflamação eosinofílica, então veja que é difícil você usar corticoide para ele e sintomas persistentes, a não ser que você prescreva uma dose alta de corticoide para esses pacientes. E aí outra classificação, aí já não é o fenótipo, é o endótipo. Hoje, né, isso é coisa atual, é a inflamação do tipo 2 alta, do linfócito T com resposta alta, ou tipo 2 com resposta baixa. O que é aquele paciente com T2 alta? É asma de início precoce, aquela asma inicial que eu mostrei para você, alérgica, mais grave, associada à atopia, aumento da IgE e eosinofilia nas vias aéreas ou sistêmica. Então, não é difícil assim de você dizer que aquele paciente tem uma asma T2 alta, eosinofílica, no consultório ou no atendimento primário. Tem boa e excelente resposta aos corticoides e a drogas que inibem a inflamação. E o T2 baixo é aquele de início tardio, que é aquela asma, principalmente na mulher, depois de 50 anos, ausência de eosinófilo nas vias aéreas e eosinófilo sistêmico, respondem mal aos corticoides e outras drogas que inibem a inflamação T2. Então, essa é uma classificação endótipa desses pacientes. Então, e o
conceito de controle da asma que a gente falou para vocês que a asma é de pouco controlada, mal controlada ou não controlada. São sintomas mínimos diurnos, aquela asma que deveria, né? A gente avalia esses pacientes por esses 4 itens. São sintomas mínimos diurnos, então o doente está controlado. Ausência de sintomas noturnos, e quem tem sintoma noturno tem muita inflamação. Necessidade reduzida de medicação de alívio e ausência de limitação de atividade física. Então, isso aqui seria o ideal para a gente alcançar o objetivo do controle da asma. Por quê? Porque quando você controla esse paciente com asma, você alcança esse objetivo, você diminui riscos futuros. Então, quando o dente está bem, ele tem menos exacerbação, tem menos perda acelerada da função pulmonar e menos efeitos adversos do tratamento. Tem um autor dinamarquês que fez a comparação da queda da função pulmonar em tabagista, paciente com asma, paciente normal. A queda da função pulmonar do doente não controlado de asma é igual ao tabagismo, igual ao DPOC. É impressionante isso. E aqui tem uma definição de alguns questionários que a gente pode definir o controle da asma por esses instrumentos. Então, para mim, esse aqui é o mais fácil, ou seja, é o que o GINA recomenda. Tem esse questionário de controle de asma, o tal do AQ7 e o ACT. Isso aqui vai ficar para vocês depois darem uma olhadinha e pegarem o artigo sobre isso. Mas o que eu normalmente faço com os meus doentes são esses questionários aqui, essas perguntinhas aqui da GINA. Né? Sintomas diurnos mais de 2 vezes por semana, despertares noturnos pela asma, medicação de resgate mais de 2 vezes por semana, limitação das atividades por asma. Ou seja, esse paciente não tem a asma controlada. Quando ele tem 0, ele não acorda à noite, não tem sintomas diurnos, não usa medicação de resgate e não tem limitação da sua atividade, esse paciente está controlado. Então é fácil de você colocar isso ali na mesinha quando você está atendendo também o doente com asma. E aqui esses questionários também não são difíceis de você avaliar. E quais são os fatores que influenciam no controle da asma? Diagnóstico incorreto, falta de adesão ao tratamento, uso de anti-inflamatório não hormonal, uso de beta-bloqueador, uso de aspirina, principalmente naquele paciente que tem asma com rinite, uso do tabagismo, do tabaco e exposição domiciliar ocupacional. Então, são fatores que influenciam no não controle da asma. E, claro, que aquelas comorbidades que você vai ter que avaliar nesses pacientes. Obesidade, doença do refluxo gastroesofágico. Existem dúvidas sobre isso, se realmente o refluxo gastroesofágico ele complica esses pacientes para o controle da asma. Disfunção de cordas vocais aqui, isso é extremamente difícil fazer esse diagnóstico, porque é episódicos. Como é que o sujeito vai chegar no seu consultório e diz que sibilou ontem, mas agora não está sibilando? Então, tem uma técnica pela tomografia computadorizada que a gente vê essa disfunção de corda vocal nesses pacientes. O doutor Alair, eu perguntei a ele outro dia, ele falou que lá aqui no Complexo Hospitalar de Minas fazem esse tipo de tomografia aqui do cervical, né, e das cordas vocais. Eles estimulam a corda vocal do doente, a corda vocal fecha e aí está feito o diagnóstico de discinesia das cordas vocais ou disfunção. Legal. Desculpe, posso te interromper um minutinho? Você fez 2 interpretações ali que eu desconhecia, então eu estou só te chamando a atenção porque eu não sabia. Que são fatores que influenciam no controle da asma, os anti-inflamatórios não hormonais e a aspirina. Quer dizer, os beta-bloqueadores eu sabia, mas esses 2 eu não sabia. Então, aprendi isso com você. Realmente, isso influencia no controle da asma mesmo? Influencia. Eu não sei se vocês sabiam aí, eu não sei. Por isso que eu parei para perguntar, porque para mim é um ensinamento. Influencia muito, porque esse anti-inflamatório não hormonal,
ele diminui a quantidade, aumenta a quantidade de leucotrieno, e o leucotrieno leva à inflamação e o broncoespasmo. Então, se você usa tanto a aspirina quanto o anti-inflamatório normal num doente que tem o gene da asma, ele provavelmente pode entrar em crise por isso. Eu já fui no CHN, numa paciente que mora em frente ao meu consultório. Ela fez uma cirurgia de ruptura do supraespinhoso e fizeram anti-inflamatório para ela lá no hospital. E ela teve uma crise de asma incrível. Aí eu saí do consultório, deixei meus doentes lá para ver essa paciente. E ela tomou mexendo no anti-inflamatório. E provavelmente não perguntaram a ela se ela tinha asma. E é a mesma coisa para aspirina, né? E o doente que tem rinite com polipose nasal, você pode ter certeza que ele tem alergia à aspirina. Então, isso é extremamente importante a gente perguntar. E o beta-bloqueador, já teve uma criança e uma adolescente que morreu usando o beta-bloqueador como colírio. Então, todo colírio terminado em ol, tomem cuidado, vê lá se é um beta-bloqueador. Por quê? Porque isso aqui é sangue, né? Você joga na veia a gotinha do remédio. Então, entrou aqui na mucosa ocular, ele já entrou no sangue. Então, vocês imaginem o doente com gene da asma e que já teve asma na infância. Não precisa ter asma naquele momento. Além de desencadear a asma, isso desencadeia a arritmia. Eu, quando fiz uma cirurgia agora, eu não sabia, me deram um remédio injetável que era um anti-inflamatório, e eu fiz uma arritmia tremenda. Então, anti-inflamatório, para mim, é um veneno. Eu te conheço. E, quer dizer, antigamente, a gente usava muito beta-bloqueador como profilaxia de enxaqueca. Sim. Por exemplo, propranolol era um deles. Sim. E no posto de saúde, que as pessoas não tinham recursos, e a gente tem o propranolol na rede, aí eu sempre fazia pergunta ao paciente se ele tinha tido asma. E aí você não podia usar. Aí eu pergunto a você, é uma contraindicação absoluta ou relativa? Por exemplo, uma pessoa com 14, 15 anos falou assim, eu tive uma asma aos 2 anos de idade. Essa pessoa não deve usar o beta-bloqueador? Entendeu a minha pergunta, amigo? Entendi. Eu acho que isso não é um fator assim impeditivo completo. Não é. Agora, você vai ter que pensar, né? Pensar e falar assim, bem, eu estou passando um beta-bloqueador para um indivíduo que já teve asma na infância e não tem mais, que está numa fase de controle e não cura, né? Porque se não tirou o gene, não tem cura a doença. E aí você tem que observar esse paciente. Se for condição sine qua non para ele usar beta-bloqueador. Agora, se não for, você pode trocar de medicação, você pode usar um outro remédio para enxaqueca. Tudo bem. Eu faria isso, eu trocaria. Estou te perguntando. Então, eu também aprendi que o doente que tem asma deveria ser usado com cautela o anti-inflamatório não hormonal e aspirina também. Tem um anti-inflamatório que é a nimesulida, que é o que as pessoas indicam com menos temor, né, para o doente que tem asma. Então, a nimesulida você até pode liberar para esses pacientes e observar. Mas os outros anti-inflamatórios são terríveis. Não faça isso. Mas a aspirina eu fico preocupado, porque muita gente, entendeu? A cardíaco, com acidente vascular cerebral, que usa aspirina, que pode prejudicar, né, Michael? Inclusive, saiu uma polêmica, acho que uns 5 anos atrás, de você não usar beta-2, inibidor de beta-bloqueador, em paciente com DPOC, em paciente com bronquite tabágica. Mas não, na bronquite tabágica, a não ser que ele não tenha uma prova de função respiratória positiva, você pode usar. Entendeu? Porque esses pacientes têm disfunção diastólica, por compressão do coração pelo enfisema, então eles fazem disfunção diastólica. E o melhor remédio para esse paciente é o beta-bloqueador.
Mas agora, se você tem uma prova bronquidilatadora positiva na espirometria, na prova de função respiratória, seria interessante você botar o pé atrás, porque esse paciente também pode ter o seu componente asmático. Tá bom, mas a demisolida você acha que seria o mais prudente? Mais prudente. Entendido bem aí, gente? E o beta-bloqueador mais prudente, segundo os cardiologistas, que eu não acredito muito, né, é o bisoprolol. O bisoprolol é a droga que a gente pode usar nos pacientes com asma ou com DPOC, mas na condição que o Dr. Jeff falou, tive asma na infância, muito tempo atrás, nunca mais tive. Bem, então usar um bisoprololzinho para ele e tal. Tá bom. Eu vou para pediatria, né, Rod? Em pediatria é muito comum. Pediatria é muito comum a gente fazer uso profilático com o telucase, inibidor de leucotrieno. Então, na vigência de você estar usando o inibidor de leucotrieno, você poderia usar o anti-inflamatório não hormonal? Porque aí bloquearia o leucotrieno. A produção de leucotrieno, você teria um bloqueio no processo inflamatório. Eu não iria. Isso é off-label, né? Eu não posso. Isso é off-label. Eu não posso responder essa pergunta do ponto de vista científico. Você está produzindo, mas o outro está inibindo. Não sei se isso aconteceria, não. Mesmo, por exemplo, às vezes você usa o leucotrieno com corticoide inalatório. O corticoide inalatório é melhor do que o leucotrieno, é melhor. Às vezes vocês fazem isso na pediatria. Nós também, você vai ver que a gente faz isso também. Mas eu acho que eu não faria isso. Eu não faria anti-inflamatório mesmo numa necessidade, mesmo com o paciente usando um protetor, que ele não é um grande protetor, né? Então, aí existem outras vias, né, de atuação do anti-inflamatório e outras vias para você fazer broncoespasmo. Então, eu não faria. Não faria. Então, tá. Usa dipirona. A gente usa muito o antelucase em pediatria. É muita coisa. Fico preocupado com o Miguel falar isso com a especialidade de ortopedia, né, Miguel? Não, é sério, pô. O ortopedista adora um anti-inflamatório. E aí, por chegar lá o asmático, olha, meu amigo, fica com a nimesulida no bolso, né? Exatamente. Então, olha só, quais são os objetivos de tratamento da asma? Atingir e manter o controle, claro, né? Prevenir riscos futuros, ou seja, exacerbações, que é a pior coisa que existe em doença crônica, né? Instabilidade da doença, perda acelerada da função pulmonar, como eu falei para vocês. Os pacientes perdem a função pulmonar igual o tabagista, igual o doente portador de DPOC, e efeitos adversos do tratamento. Então, esse é o objetivo do tratamento da asma. E a abordagem personalizada é extremamente importante. É uma doença heterogênea, você tem um sintoma, ele tem outro, você tem uma característica que você está falando, eu preciso usar um remédio, mas o outro não precisa. Educar o paciente, ter sempre um plano de ação por escrito. O meu neto, ele tem asma, a minha filha, quando viaja, leva sempre um plano de ação. Treinamento do uso correto do dispositivo de inalação. Isso aí seria até uma aula para eles, uma aula prática. Eu não trouxe aqui os dispositivos, senão a gente ia perder muito tempo. Mas é uma falha grave de tratamento, porque se a gente for no hospital, perguntar à enfermeira se ela sabe ensinar o doente a fazer aquilo, ao auxiliar de enfermagem. Ao residente, né? Eu sei que vocês são residentes, mas isso foi feito aqui no Antônio Pedro. Ao médico clínico, ao staff. 20% sabiam manejar, principalmente o spray. Então, é muito difícil você manter, né, esse objetivo de tratamento sem o uso correto da inalação. Eu e o Jefferson já corremos CTI por aí e a gente vê aquele aerosol assim no olho do paciente, na orelha, na boca. Não adianta nada, gente. Né? Então, aí, como é que a gente faz para tratar o paciente idoso ou mesmo uma criança? A aerocâmara.
A aerocâmara que é a coisa mais... é a melhor coisa do mundo para tratar o idoso. Bota aqui a câmarazinha, dá o sprayzinho dentro da aerocâmara e manda ele respirar com a boca aberta. É a melhor coisa do mundo. Você tira o doente do CTI de uma crise de asma. A minha experiência é essa. E a aerocâmara, por incrível que pareça, vinda de Portugal, que tem uma válvula expiratória. Então ele respira, a válvula volta, fecha a saída, né, do aerosol, respira, volta, respira. Um diafragma, é fantástico, pô, aquela aerochamber. Fantástico. Então, voltando, então, é uma doença heterogênea, caracterizada por inflamação crônica das vias aéreas, tem os seus sintomas, né, que varia com o tempo e intensidade, sendo eles associados à limitação variável do fluxo aéreo. Então, como é que a gente confirma essa variabilidade da limitação do fluxo aéreo? Ou seja, é válido você fazer um diagnóstico clínico? É válido. O doente está sibilando, está tossindo, está com secreção, está com pressão torácica, a mãe é asmática, a avó é asmática. Pô, esse sujeito tem asma, essa criança tem asma. E aí, como é que a gente vai provar que ele tem limitação do fluxo aéreo? Eu ia trazer até um pico-flu, mas a gente sempre está com pressa, né? Você pode fazer isso em casa, como pode fazer em laboratório. Já com criança de 5 anos de idade, aqui em Niterói já faz. Então, a relação do volume expiratório, eu vou mostrar isso para você em gráfico, do volume expiratório no primeiro segundo e a capacidade vital forçada, abaixo de 0,75, comparando sempre com o limite inferior de normalidade, se é uma filigrana, você faz o diagnóstico de doença obstrutiva, ou seja, de distúrbio ventilatório obstrutivo, abaixo de 0,75, 0,80, 0,70. Então, esse VF1 aqui, dessa forma, reduzido, me dá a gravidade da asma. Me dá a gravidade desse distúrbio ventilatório. Então, como é que a gente faz isso? Eu vou mostrar para vocês em gráfico. Então, além disso, dessa relação, eu vou mostrar que eu tenho a doença obstrutiva. Além de ter reduzido o VF1, você tem uma resposta positiva, ou seja, aumento daquela em mililitros do VF1, 12% e 200 ml, né? Ou não, muita gente pensa que é ou. Aumento de 12% do basal dele e 200 ml. Ou 15% a 400 ml seria o ideal, né? Após 15 minutos da inalação de 2 jatos do salbutamol 100 microgramas sprayzinho, em comparação com o basal, ou seja, aquelas cifras pré-basais. O pico de fluxo, em casa, ele pode fazer isso, 10% da variação diurna e noturna, né? E esse significante aumento de 12 e 200 ml, ou o pico de fluxo acima de 20% do basal, 4 semanas após o tratamento com corticoide inalatório. Como é que eu faço isso? Eu tenho dúvida que esse paciente tem asma, apesar dele ter um VF1 baixo, então aí eu vou deixar ele 4 semanas usando corticoide inalatório para ver se existe esse aumento de 12% ou 200 ml, ou mesmo em casa, pico de fluxo aumentado. Que às vezes a gente não tem, numa primeira instância, uma resposta broncodilatadora. Tem a diminuição do VF1, mas não tem a resposta. Então, como ele está inflamado, às vezes ele não responde à prova de função. Então, eu faço esse teste aqui com ele. Tá? O teste de provocação com exercício contém uma queda desse VF1, né? Ou 200 ml e 200 ml do basal. O teste de broncoprovocação, que é difícil pra caramba da gente encontrar, eu fico até com medo desse teste, que você estimula a hiperreatividade dele da via aérea, né? Com 20% de VF1 mais baixo. O FEF 2575, vou mostrar isso tudo para vocês, reduzido. E a pleximografia com a resistência e a condutância da via aérea. Isso aqui já tem em Niterói, felizmente, lá na clínica do Dr. Felipe Júdice, para a gente fazer isso. Ou seja, um teste de capacidade pulmonar completa. Desculpe que isso aí é um pouquinho complicado, mas vocês vão entender agora o gráfico. Isso aqui é a espirometria, né, que ele sopra aqui num canudinho,
E aí o computador dá conta aqui de te mostrar todos os volumes e capacidades. E aqui a plestimografia, que já tem em Niterói, e que você mede a capacidade pulmonar total e o volume residual, a condutância, ou seja, como é que o ar passa pela via aérea e se tem resistência a essa via aérea. E a capacidade de fusão do monóxido de carbono. E esse aqui é um aparelho, a oscilometria de impulso, que avalia a pequena via aérea, 1 milímetro, 2 milímetros, 3 milímetros, para ver se o doente tem doença da pequena via aérea. Não só na asma, como na bronquiolite da infância. E isso aqui é respirar normalmente, não precisa fazer força. Isso é uma coisa, assim, não é do futuro, mas seria interessante se a gente tivesse essa oscilometria de impulso. Então, assim, uma prova de função respiratória normal. Eu tenho meu volume corrente, estou respirando normalmente, o técnico pede para eu respirar, inspirar o máximo, sopra o máximo possível, sopra, ele vai até aqui. Então, daqui, volume de reserva inspiratório, com esse volume de reserva expiratório forçado, você tem a capacidade vital forçada. Fácil de fazer pra caramba isso. Tinha aqui no prédio um aparelho desse, quando eu trabalhava aqui. E aí você tem que eliminar esse volume expiratório forçado em 1 segundo, 80% dessa capacidade toda aqui. Então veja que em 1 segundo, 80% disso tem que ser eliminado. Senão ele tem obstrução ao fluxo. Aí tem alguma coisa obstruindo a via aérea dele. Então, olha, isso aqui leva mais ou menos 6 segundos. Aí, olha, quando o doente tem uma obstrução, tem ar. Eu tenho meu volume corrente, que não altera nada, nunca altera esse volume corrente, é difícil, a não ser na restrição, que ele tem que respirar um pouquinho mais rápido. Aí ele inspira, solta, mas olha a distância da curva aqui do eixo. Ele vai mais lentamente, 12, 16 segundos para eliminar. Então, esse volume aqui não chegou a 80% da capacidade vital forçada dele. E a restrição, os dois volumes, tanto o volume expiratório quanto a capacidade vital forçada, eles estão diminuídos. O volume corrente, o VF1 e a capacidade vital forçada diminuída em relação às outras duas doenças. Então, como é que eu faço aqui? Eu peço para o doente inspirar, ele inspira, solta. Então, essa é a curva, fluxo-volume. Então, aqui é a inspiração e a expiração. Ele deveria estar com essa curva aqui. E pós-broncodilatador, ele melhorou um pouquinho. Esse é do doente, pós-broncodilatador, e o normal que ele tem que fazer. Então, vamos ver aqui, naquilo que a gente viu ali. Capacidade vital forçada, qual é a referência dele? 5,54. Num homem de 35 anos, de tantos pesos que não tem aqui, 35 anos, por ser homem, pelo peso e pela altura. Então, isso aqui é uma média de referência dele. Capacidade vital forçada, 5,54. Ele fez 4,57. Ele fez 83% da referência. Então, provavelmente, ele não tem doença restritiva, por enquanto, né? E aí, ele fez um broncodilatador, aumentou 9%. Não foi positivo, que seria 12%. O VF1 dele, 4,57. Ele fez 3,54. Já tirou nota vermelha. Ele fez 77%. Então, nós vimos ali de 80 a menos 75. Mas provavelmente ele deve ter uma doença obstrutiva, mas aqui me mostra a gravidade. Quando ele fez o broncodilatador, olha só, de 540 e foi para 970. Aumentou mais de 200, e 12%. Então aqui ele já tem uma prova broncodilatadora positiva. E a relação entre os dois ficou em 77. Não é pós-broncodilatador, não, é aqui, 77. Quer dizer, ficou um pouquinho diminuído. Então, ele deve ter um distúrbio ventilatório, aqui por aqui, já obstrutivo, e a gravidade dele é leve, porque está acima de 60. Isso vocês vão ver depois na prova.
Então, tá certo, ó, distúrbio ventilatório leve com prova bronquidilatadora positiva. Esquece os outros números, a não ser o FEF 2575, que é o fluxo respiratório forçado. O fluxo respiratório forçado, ele tira 25% do início da respiração e os 25% finais que a gente usa essa musculatura da barriga e do pescoço. Aí não vale. Esse aqui, vocês podem interpretar mais ainda e tem mais nota vermelha. Eu tinha uma caderneta lá no Salesiano que às vezes aparecia uma nota vermelha, eu escondia da minha mãe e do meu pai, porque senão... Agora vê quantas notas vermelhas ele tem, ó. Capacidade vital forçada dele 4,30, a referência dele é 4,68. Uma outra coisa que eu queria falar para vocês antes disso é que eu preciso só desses 2 itens aqui da espirometria. Depois eu boto isso para cá, faço a razão disso, o percentual, e acabou a minha prova. Isso aqui, tudo aqui é filigrana. A gente olha isso tudo aqui e fica apavorado. Mas veja só, a capacidade vital forçada 4,30. Foi para 4,89, aumentou até legal, né? 14%. Não é? O VF1 de 2,26 foi para 2,92, aumentou mais de 200. E 29%. Pô, tremenda prova bronquidilatadora positiva. Aí a relação, como eu falei para você, que é o fluxo, que dá o diagnóstico de doença obstrutiva, 53,60. Ele devia ter aqui 80, 75, pelo menos. Então, ele tem um distúrbio ventilatório obstrutivo. Ah, tem. Qual é a gravidade? Eu vejo o VF1, 59. Aqui eu já considerava moderado. Ah, está escrito ali moderado. Porque está abaixo de 60. Distúrbio ventilatório moderado com prova bronquidilatadora positiva. Só com esses 2 itens aqui. Aí aqui é filigrana, né? Vocês não precisam ficar olhando muito para aquilo ali. Olha os 2 de cima, a relação, abaixo de 70, doença obstrutiva. Né? Acima disso, e com o VF1 respondendo, ele pode ter uma doença leve também. Então, é muito simples a interpretação dessa prova. Uma outra coisa também que a gente pode avaliar a via aérea pequena desse paciente é a tomografia computadorizada. Essa é de um colega nosso, que o Jefferson conhece, mas não sabe quem é. Aqui é a fase inspiratória, o doente que tem asma e que estava, assim, um doente refratário ao tratamento. E aqui é a fase expiratória. Eu digo a vocês, o que tem de diferente ali entre essas 2 tomografias, esses 2 cortes, né? Como é que eu sei que essa tomografia de baixo aqui é em expiração? Vocês saberiam dizer? Não? Qual é a parte que é membranosa no nosso brônquio, um dos grandes brônquios na traqueia? A parte de trás, né? E aqui, o que aconteceu com a membrana, né, posterior do brônquio? Aqui também, ela encolheu, né? Então, significa que ele expirou. E aqui, represou ar, ó. Tem ar represado aqui, a diferença aqui de densidade. Então, provavelmente, ele tem uma doença, aqui também, ele tem uma doença da via aérea. Né? Um doente que foi asmático desde a infância, com dispneia, sibilo. Ele é radiologista, ele fez essa tomografia, e aí a gente viu que ele tinha represamento de ar na expiração. Isso é doença da pequena via aérea. Eu não tenho dúvida disso pela história clínica dele. Ah, poderia ser embolia pulmonar? Ah, poderia. Aí seria uma alteração na perfusão, por obstrução arterial. Mas aqui não, aqui ele tem vaso, ó. Aqui ele tem vaso, ó. Não tem restrição nenhuma de vaso. E esse aqui mais bonito ainda, olha. Então, faz diagnóstico? Não, eu tenho um aprisionamento aéreo. Agora eu não sei o que é, né, esse aprisionamento aéreo. Se eu sei a clínica do doente, aí fica mais fácil. Entenderam isso? Olha como é que ficou. Aqui, inclusive, nem foi em expiração, foi em inspiração. Mas esse aprisionamento aéreo só é válido com a expiração. Tá? E aí, as pequenas vias aéreas é o nosso objetivo de colocar o remédio lá na pequena via aérea, lá no bronquilo terminal, no bronquilo respiratório. Por quê? Porque a maioria da via aérea desse indivíduo é de bronquilo a menos de 2 milímetros de diâmetro.
140 metros quadrados. E é onde tem mais receptor de corticoide e beta-agonista. Então, como é que deve ser a partícula do nosso remédio? Extremamente pequenininha, extremamente fina, para chegar nesses locais aqui da via aérea pequena, que é a partir da 16ª estação de divisória brônquia, exatamente aqui nessa região. Porque senão o remédio fica todo aqui dentro da via aérea, fica na boca, fica com uma nebulização, por exemplo, que eu não sei nem qual é o tamanho da partícula numa nebulização. Eu não sei o tamanho. Aquele aparelho lá não me dá aquele aparelho de nebulização. Então tem que ser partículas muito miudinhas para chegar realmente aqui na inflamação da pequena via aérea. Né? Via aérea de menos de 2 milímetros. Espessamento aqui, você vê que é um espessamento muscular importante. Fibrose, aquela membrana reticular é a primeira que sofre. E olha como é que ela está grossa. Olha o epitélio, o desarranjo do epitélio. Então, o remédio, se não chegar lá, não adianta. Né? Por isso é que a gente tem remédios que têm partículas de 2 milímetros, de 3 milímetros, e que inclusive chegam lá na intimidade do alvéolo. Isso é extremamente fantástico, né? E o epitélio aqui bronco, todo desarrumado, cheio de eosinófilos, né? E depois, quando ele usou corticoide inalatório. Olha que espetáculo, cílio, célula certinha, né? Um epitélio pseudoestratificado. Quer dizer, então, o corticoide realmente é a droga realmente para a gente tratar a asma. Tem trabalhos que mostram que países que usam mais corticoide têm menos morte por asma. Eles contam, né? Na farmácia, aqui não se conta, né? Mas quando você usa mais corticoide inalatório, você tem menos morte por asma. E aqui, então, você vê que o número de mastócitos de eosinófilos diminui com o uso da budesonida, que é um corticoide inalatório. E ele tem que chegar realmente na via, olha, 1,5 microgramas, 3 microgramas, 6 microgramas, não chega nada na via aérea, ainda mais naquela via aérea pequenininha. Não dá para chegar lá, aqueles 120 metros quadrados, né, de via aérea. E aí, não quero que vocês leiam isso aqui, não. É só para dizer que nesse nosso documento da Sociedade Brasileira de Pneumologia para o tratamento da asma, a gente tem esse artigo que vocês podem acessar gratuitamente. Tem corticoide inalado isolado, corticoide inalado com LABA, e tem corticoide inalado em combinação com SABA, eu vou dizer o que é isso, corticoide inalado com o LABA de ultralongação e com o LAMA. Então, aqui é o corticoide inalatório, a lista que a gente tem aqui no Brasil, o corticoide inalatório com broncolongação, que eles chamam de LABA, de curtação, que eles chamam de SABA, é raro isso em outros países, é um dos únicos países que tem, somos nós, e o corticoide inalatório em combinação com LABA de ultralonga duração, ou seja, de mais de 24 horas. E o tiotrópio, que vocês já ouviram falar, né, que é um derivado atropínico, também de ultralongação, e que em alguns casos de asma a gente pode usar. Então, essa combinação corticoide inalatório com bronchodilatador de longação, né, eu tenho aqui no Brasil a budesonida formoterol, tem essas dosagens de 600, 6,200 e 12 por 400, em turbo-Reiler. Eu não vou falar o nome do laboratório, mas de repente a gente aqui não tem nada a ver com o laboratório, né? Que é o Cibicort, e o spray também dessa formulação. A beclometasona, que foi muito negligenciada no passado, mas como o laboratório fez micropartículas finas, agora ela está em alta. Spray e dispositivo de pó inalado, que no caso aqui é o Foster, não sei se vocês já ouviram falar. Não? E a fluticasona salmeterol, quem diz que é o Seretide, já ouviram falar? Já, Seretide. E o furato de fluxano mais vilanterol, que é ultralongação também, com essa dosagem. Mas eu vou mostrar para vocês o tratamento, por isso que eu estou mostrando isso aqui primeiro. E o corticoide inalatório com beta-2 de curtação, com o salbutamol, que é o, entre aspas, o Aerolim.
né, que é que você faz a beclometasona com aerolim, spray, 50 a 100 microgramas, e solução para nebulização, que eu não faço nos meus pacientes. Raramente eu faço isso, nem mesmo no idoso. E aqui o corticoide inalatório com o derivado da atropínico, né? E também aqui, como eu já mostrei para vocês, com o vilanterol, que é um broncodilatador de longa ação. Então, o tiotrope é uma droga usada para DPOC, para diminuir a exacerbação da DPOC. Mas, naqueles casos mais graves, a gente pode associar o corticoide inalatório, inclusive para criança acima de 6 anos. Corticoide inalatório, beta-2 de longa ação e o tiotrópico, que é de ultração, só que é um derivado da atropina. Aqui são os corticoides inalatórios, depois vocês podem ler sobre isso. E aqui é o esquema de 2019. O que aconteceu aqui nessa fase? Né? Nessa fase. Depois eu vou explicar para vocês como é que se usa o esquema. Há 30 anos que não se mudava essa conduta da etapa 1 e etapa 2 da asma, em que a gente já dizia que nessa etapa aqui era a gravidade da asma intermitente, é o doente que ele tinha uma vez por mês ou uma vez a cada 2 meses uma crise de asma ou um sintoma de asma, e na etapa 2 aquele doente que tinha sintomas mais de 2 vezes por semana. Então, antigamente a gente usava o beta-2 de curta ação, o aerolim, se necessário, para tratar esse paciente aqui, e a pediatria faz isso até hoje. Então, o que aconteceu? Eles viram que desde 2007 para cá existia morte com o uso do aerolim. Morte pelo abuso do uso do corticoide de curta ação. Inclusive, teve um trabalho com o corticoide de longa ação, então a gente já vai dizer para você, corticoide não, é broncodilatador. Não se usa broncodilatador sem o corticoide na asma, isso não existe. O doente pode morrer. E eles verificaram que tinha 30% de morte quando você usava o aerolim, tanto para resgate como para manutenção. Então, e mudou isso. Então, na cabeça das pessoas que fazem esse documento, eles chegaram à conclusão, através de 2 trabalhos científicos, publicados até no New England, que eu tinha que fazer o beta-2 de longa ação de 12 horas com corticoide inalatório para esses pacientes. E que evitava exacerbação e morte. E aí, eles nessa etapa 1, começavam com dose baixa de corticoide e de broncodilatador a cada 12 horas, se necessário. Não havia necessidade de você manter esse contínuo. Ou uma outra opção. Eu gosto sempre de ver as primeiras opções, para depois não ficar pensando nessa aqui. Mas você pode usar o aerolim ou beta-2 de curta ação? Pode, mas sempre associado ao corticoide. E um dos únicos países que tem isso na bombinha, se não me engano, é o Clenil Composito, é o Brasil. Então aí você pode usar realmente, mas nunca esse aqui sozinho, o SABA, porque existem países que chegaram, né, a publicar 50% de morte quando você usa só o broncodilatador de curta ação. Então, 2017 para cá, 2019, eles chegaram à conclusão que essa etapa 1 aqui, quando o doente tem dois sintomas de asma menos de 1 mês, você pode usar isso aqui de forma de demanda. Quando necessário, o doente tem uma coisinha lá, você vai lá dar uma bombadinha na via aérea desses pacientes. E não mudou muito aqui na etapa 2, que é a dose baixa de corticoide inalatório, qualquer um deles, né? Ou dose baixa de formoterol com corticoide inalatório, que é igual a esse aqui. Depois vocês vão ver que eles fundiram essa etapa aqui e ficou tudo a mesma coisa. E na etapa 3 não mudou nada, é o corticoide com o broncodilatador de longa, em dose mais baixa. Na etapa 4, que a gente já considera asma grave, dose média de corticoide com broncodilatador de longa ação. E aqui na etapa 5 também é a mesma coisa, só que mudou alguma coisa, a quantidade de remédio que já se usa mais aqui. Vamos ver então como é que ficou.
Isso aqui é a equivalência de dose dos corticoides, né? Isso é importante em pediatria, né? Que a gente tem que ficar com uma folhinha dessa lá para saber que a dose máxima da beclometasona é 400 microgramas, da budesonida 800 microgramas, da fluticasona 500 microgramas, são o que a gente usa mais, né? Mas a gente às vezes usa um pouquinho mais do que isso aqui. Então, aí como é que ficou em 2020? Naquela primeira etapa, formoterol, beta-2 de longa ação a cada 12 horas, né? Com corticoide inalatório. Uma bombadinha só. Naquele paciente que tem poucos sintomas, menos de 2 sintomas por mês, para prevenir exacerbação e para controlar sintoma. E aí aqui, que é considerado asma leve, que era considerado asma leve intermitente, já que a gente não tem mais essa classificação leve, moderada, grave e intermitente, que é aquele que quase não apresentava sintomas nenhum durante um mês. Esse aqui tem mais de 2 sintomas por mês. Então, o ideal seria fazer dose baixa de corticoide formoterol, igual a esse aqui, e os outros não mudou. E quando a gente precisar de uma dose extra, a gente faz o corticoide inalatório com formoterol se necessário. Então, isso tem o Alenia, tem o Symbicort, tem o Foster para vocês fazerem isso. Então, quais são as recomendações da Gina? Se você tem os pacientes que apresentam poucos sintomas, menos de 2 ao mês, dose baixa de corticoide e formoterol, que é o beta-2 de longa, se necessário, na etapa 1. Na etapa 2 é mais ou menos a mesma coisa, só que é do lado de cá. São sintomas 2 vezes ou mais por mês. Aí você faz, eu prefiro fazer esse aqui do que fazer só o corticoide isolado. Esse aqui, então, é igual a esse, é igualzinho. O 3 aí não mudou muito, que os sintomas são na maioria dos dias, ou acordando à noite, ou uma vez por semana. Acordar à noite significa que eu estou muito inflamado. Acordar à noite, esse paciente tem que usar uma dose maior de corticoide e broncodilatador de curta, tanto para manutenção quanto para resgate, que é o esquema que a gente chama de MART. Então, se a gente quiser fazer um resgate, não faz com broncodilatador de curta, faz com o mesmo remédio, no mesmo dispositivo. Isso, inclusive, é orientado pelo FDA, devido àquelas mortes antigas só usando broncodilatador de curta ou broncodilatador de longa. E aqui no paciente da etapa 4 também é dose média, mas a gente normalmente faz dose alta para depois diminuir a dose. E, se necessário, que é esse esquema MART, você pode fazer dose baixa. Aí você tem que comprar 2 remédios. Ou comprar um remédio, fazer 2 inalações e mais 2 e fazer uma de manutenção. Ok? Não é difícil, é só você ter assim, uma experiência pequena para fazer isso. Então, o corticoide inalatório em combinação com o broncodilatador de longa, que é o LABA, né? Budesonida formoterol, como eu mostrei para vocês podem fazer 600 na etapa 1, 600 na etapa 2, e na etapa 3 você pode fazer 6 por 200, na etapa 4 também, até chegar a 12 por 400. Isso com o tubo Haller. E aqui a beclometasona, aquele que eu falei para vocês da partícula pequena, ultra fina, é o que eu faço mais, dispositivo de pó inalado, 6 por 100 e 6 por 200. 6 por 200 surgiu agora. Está todo mundo fazendo esse aqui, mas está errado. Eu tenho que fazer esse aqui primeiro, ou faço 2 vezes aqui. Porque esse aqui eu não posso fazer resgate, esse aqui eu posso. Então, os trabalhos de resgate, ou seja, usa dose fixa de manhã e de noite, mais resgate até 12 vezes, 8 vezes, 6 vezes ao dia. Então, eu faço com esse aqui. E esse aqui é bem mais fácil do que o spray. O spray é difícil. Essa que a gente chama de controle mão por mão é muito difícil. Muito difícil de fazer. Aí a gente tem que ensinar bem para o doente. E tem em discos também, né, o que é o salmeterol. Eu posso fazer essa dose aqui, uma delas, mas eu não posso resgatar com esse mesmo remédio. Aí eu tenho que usar um broncodilatador de curta ação. Aí não tem jeito. Aqui eu posso usar o mesmo remédio.
Olha, se eu usar só um dispositivo é muito melhor do que usar dois. É muito mais prático. Não é? E esse aqui tem ultra longa ação, eu não uso. Ainda não tem trabalhos provando que ele é bom para asma. Que é dispositivo de pó inalado também. 100 por 25 e 200 por 25. Tem. Eu não gosto muito da fluticasona, porque a fluticasona é fator de risco para pneumonia. Então, eu não uso a fluticasona, nem o furato, nem o propionato. Eu não uso seretide. Entendeu? Eu prefiro usar a beclometasona ou porque ela se fixa mais na mucosa, ela libera mais mediador químico, inflama, inclusive, a mucosa e causa uma sepse brônquica. Principalmente em pacientes com DPOC, eu tenho essa experiência. Eu já dei aula sobre isso, inclusive. E na asma é a mesma coisa. E outra coisa também, nós, como somos um país com tuberculose, essa droga aqui na Coreia já teve vários casos de tuberculose e vários casos de micobactéria não tuberculosa. Então a gente tem que tomar cuidado. E no paciente com DPOC, existe aspergilose pulmonar invasiva nesses pacientes. Então, a fluticasona é uma droga perigosa. É uma droga perigosa para você usar nas doenças da via aérea. Então, o que hoje o GINA colocou para a gente? Aquela etapa 1 e 2 igual, né? Vamos botar assim, asma leve, asma intermitente, e a etapa 3 e a etapa 4 ficou mais ou menos a mesma coisa e a 5. Só que aqui na etapa 5, quando você usa dose alta de corticóide com bronquodilatador, se o doente não responde ao tratamento, você pode fazer um tiotrópio para ele. E se ele não responde ao tratamento, você pode fazer azitromicina. E se ele não responde ao tratamento, pode fazer um leucotrieno, associado à dose alta de formoterol e da budesonida. Existe? Não, isso não existe, porque o modelo K só vai fazer, ele só vai ter ação 20 dias depois, 3 semanas depois. E outra coisa que está saindo agora, para vocês saberem em pediatria, é que está dando alterações específicas, inclusive suicídio, com o mantelocast. Então tem que tomar cuidado. Dois o quê? Sim, eu já usei lá. Do médico, aí ele ficava toda hora me perguntando se alterava a menstruação das meninas, que as meninas iam começar a menstruar e tal. Aí eu falei, não tem trabalho nenhum sobre isso. Mas você pegar o GINA agora, de 2 anos para cá, na bula deve estar escrito isso. Alterações específicas e suicídio. Eu falei para minha filha, não dá jeito nenhum. Então, é isso. Então, aqui, você vê que o que eles acrescentaram aqui foi a anti-IgE, que isso é para asma grave, né? A anti-interleucina 5, anti-interleucina 4, e essa substância aqui, que é do estroma do timo, também para esses pacientes. Eu vou mostrar para vocês rapidinho, mas não vai ser uma aula de asma grave, tá? E os dois steps aqui são de asma grave. O resto é simples, né? Praticamente. Então, é a mesma coisa, né? Só que ele aqui não juntou os dois step 1 e 2, mas, corticoide inalatório se necessário, naquela asma, menos 2 sintomas por mês. Também necessário nessa aqui de mais de 2 vezes por mês. E depois o resto é muito parecido. Essa é a conduta da GINA. Essa é a conduta da Sociedade Brasileira, que é igual. Não vou passar para vocês. E além do corticóide inflamatório e do formoterol, então, como eu falei, você pode usar o tiotrópio. O tiotrópio melhora o quê? Melhora muita coisa, não. Ele é uma droga que melhora muito a exacerbação da DPOC, mas melhora muito pouco sintoma, exacerbação, função pulmonar. Azitromicina 3 vezes por semana, que é uma droga anti-inflamatória, mas aí tem que rever eletrocardiograma, a acuidade auditiva, nesses pacientes. Aumenta o intervalo QT, né? Então tem que vigiar isso nesses pacientes. E aqui também tem uma coisa triste, né? Ruim, que aumenta a resistência do pneumococo à azitromicina. E o que se usa azitromicina, né?
E o corticóide por via oral, né, que a gente pode acrescentar tanto na etapa 4 quanto na etapa 5. Eu prefiro, antes, aumentar a dose do corticóide inalatório antes de dar o corticóide oral, por causa dos efeitos colaterais. E a asma grave? O que é asma grave, né? Que a gente depois pode até dar uma aula para vocês. Asma grave é um subtipo, um subgrupo de asma de difícil controle. Então, o que é asma de difícil controle? É aquela asma que não respondeu ao tratamento, mas ainda existe fatores desencadeantes quando ele não melhorar o tratamento. Rinite, obesidade, uso de drogas, beta-bloqueador, uso de anti-inflamatório. Então, por isso que a asma grave é um subtipo dessa aqui. Quando a gente tenta controlar a asma de difícil controle e não consegue, ele passa a chamar asma grave. Então, segundo a nossa sociedade, o portador de asma grave é o paciente com asma confirmada, com método objetivo, né, de espirometria, tudo, com boa adesão ao tratamento, olha, veja, o melhor dispositivo de inalação e que, a despeito de serem eliminados ou minimizados esses fatores de falta de controle da doença, necessita utilizar corticóide inalado de altas doses, associada a uma segunda dose, né, a lama, né, associado ao antagonista de muscarino, ou antileucotrieno. Então, ele fez de tudo para esse paciente controlar, mas não conseguiu. E aquele que usa corticóide oral mais de 50% dos dias do ano anterior para manter o controle da doença. Ou que, apesar desse tratamento, permanece não controlada devido à sua gravidade. Então, é diferente da asma de difícil controle, que a gente pode ainda controlar esse paciente. Mas a asma grave, gente, é difícil realmente você controlar. Pediatria ainda tem que pensar em corpo estranho. Sim, ainda corpo estranho na pediatria. Então, a asma grave é só 3,7% dos pacientes que têm asma. Então, não é uma coisa muito frequente, se a gente tratar bem esses pacientes, né? Não é uma coisa muito frequente. E aqui está vamos diagnosticar asma grave. E aqui é a fisiopatogenia, onde tem os imunobiológicos que agem nessa cascata aqui de inflamação da asma. Então, o dupilumab, por exemplo, ele já está aprovado no Brasil. Ele inibe interleucina 4. A interleucina 4, ela altera o linfócito para a formação do linfócito B e libera IgE nesses pacientes. E a interleucina 13, ela estimula o músculo liso, brônquico, inflama as glândulas da pseudoglucose, as células caliciformes. Então, realmente, é uma droga muito boa para o tratamento da asma. E essa aqui, vocês veem que é logo no início da cascata, olha, do TSPL, que é uma proteína, uma linfopoetina estromal tímica. Então, esse seria o ideal para a gente tratar essa cascata toda, tanto da asma alérgica quanto da asma eosinofílica. Então, isso aqui seria, o Jefferson, uma aula depois que a gente pode se comprometer em dar para vocês. Porque é uma aula muito complicada e a gente precisa falar sobre essa fisiopatogenia para poder explicar como a gente usa essas drogas biológicas, né? Anticorpos biológicos. Fala comigo. É toda a família do polivizumab. E o preço seria igual, 30 mil, 40 mil, mas se você entrar na justiça, você ganha. Da defensoria pública, você tem que provar que esse paciente tem asma grave, você tem que provar que ele tem mais de 300 eosinófilos na periferia, que ele tem um teste cutâneo positivo, que ele tem anticorpo anti-ácaro, né? Que é o mais comum do mundo, que é o Pteronices, né? E o Bromia tropicale. Então, você tem que provar isso tudo, senão você não ganha o remédio. Então, ele está liberado. Sim, agora, o mepolizumab está liberado com essas regras. Então, esse já foi liberado, mas... E esse é dado também para rinite crônica com polipose nasal. Mas aqui no Brasil, a Conitec não aprovou. Então, tem essas coisinhas. Libera o Fentran, libera?
Bom, Libera? 30, 40 mil libera? sim, claro. Você entra na defensoria pública, 2 meses depois você ganha o remédio. Ainda ganha do laboratório 2 meses de remédio. É. Então, o objetivo também é reduzir sintomas, exacerbações, melhorar a função pulmonar, melhorar a qualidade de vida. E faltou aqui diminuir o uso do corticóide oral, que na maioria desses pacientes usam. Tá legal? Então, isso aqui não precisa. Esse aqui vocês acho que não sabem de onde que eu tirei essa foto, sabe? Vocês moram em Niterói? Não? Moram em Niterói? Mora? Você não passa ali pelas Charitas? Já passou ali? Isso aqui foi sorte que o tempo estava bom, né? Então ali na Charita tem isso, aqui é lindo, né? Pão de Açúcar parece que está pertinho ali da Charita, que é a pedra, aquela pedra. Agradeço imensamente a aula proferida pelo doutor, professor Miguel Aidê. Alguém quer fazer algum comentário? Marília, Cárita, Vinícius, tá tudo bem? Todo mundo sem broncoespasmo. Eu sou bem mais jovem que o doutor Miguel Aidê e dava plantão no Largo da Batalha. Quando chegava lá a crise de asma, tinha um remédio que chamava minofilina. Hein? E aí eu pegava a veia das criancinhas, dos adultos e fazia a minofilina, né, Miguel? Na sua aula ali eu não ouvi o nome aminofilina, fiquei triste, porque eu sou um museu mesmo, né? Então a gente fazia aminofilina na veia dos doentes, às vezes fazia uma nebulizaçãozinha, né, na posto de saúde, e iam sair. Tá bom, gente? Muito obrigado, doutor Miguel, obrigado vocês, boa tarde para todos aí, e vamos em frente. Não, tá bom?